Hello, hello, my friend. How are you? Tudo bem? Good evening, good morning or good afternoon. Ezequias Lourenço, seu amigo. Tudo paz aí? Estamos com o nosso programa, o meu e o seu programa, Você em Foco, desenvolvendo pessoas que têm objetivo, eu sempre compartilho esse objetivo aqui, de trazer conhecimentos, né, de forma pluralizada, como ferramentas para o desenvolvimento humano na experiência da vida. Com esse programa você pode, ao assistir, compartilhar, dar um like, ou até mesmo você pode refutar as opiniões, né, aquilo que está sendo colocado aqui. Nós geralmente trazemos pessoas, né, e agora nós temos aqui uma pessoa também bastante especial, logo logo a gente vai apresentar, você já está vendo aqui, né, o nosso querido amigo Danilo Oliveira. Você que está no podcast aí, você não está vendo, mas o Danilo está muito bem trajado aqui. Né, Danilo? Dá um hello pro pessoal aí. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade. É um enorme prazer estar aqui no seu programa. Boa noite a todos que estão nos assistindo ou ouvindo. Ou bom dia, né? Ou bom dia, né? Sim. Espero que eu possa contribuir com mais um programa, né? Assim como todos os demais que me antecederam. Legal. E o Danilo, desculpe, é uma pessoa muito bem requisitada, muito bem conceituada. Logo, logo a gente vai estar falando sobre um tema fantástico aqui. Daqui a pouco eu libero o tema para vocês. Mas se bem que já está lá nas redes sociais, né, no banner e tudo mais. Mas o objetivo do programa é justamente esse. Trazer convidados, propor pensamentos, né, sempre com um pano de fundo cristão, né, uma perspectiva cristã. E trazer também debates, aulas, palestras, e também temos o objetivo de, dentro em breve, né, trazermos aulas de inglês, né, cursos de filosofia, enfim, teologia também, e literatura, enfim, um portal, um canal para poder melhorar-nos, né, melhorar você, melhorar a mim, enquanto apresentador, aos convidados, enquanto seres humanos na experiência da vida. Então você aí, visite o nosso canal no YouTube, né? Também logo logo teremos uma página no Facebook, já temos no Instagram, né? Você pode encontrar aí nas redes sociais. Você em Foco, desenvolvendo pessoas. Eu quero, antes de começar, fazer uma leitura do exemplar das Sagradas Escrituras, que já está aqui nos nossos estúdios, né? Nunca pode deixar de faltar, ou nunca pode faltar, melhor dizendo. Eu gostaria com vocês ler segunda carta do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, à igreja em Tessalônica, os Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ver os 3 primeiros versículos, talvez o 4, vamos lá, a depender aí do enredo. Diz Paulo: olha, irmãos, eu rogo pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele, que vocês não se demovam, não mudem facilmente o modo de pensar, o modo de entender, e nem vos perturbe por espírito, quer por palavra, quer por alguma carta que vocês recebam, como se eu tivesse enviado essa carta para vocês. Com relação ao dia de Cristo, como se ele já estivesse perto. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha, enfim, o afastamento, o esfriamento, chamamos tecnicamente de apostasia espiritual, ou seja, a indiferença espiritual. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, e aí ele vai progredindo. É claro que o contexto aqui é um contexto totalmente teológico, não é exatamente essa questão que nós vamos entrar. Aliás, o nosso programa acaba tendo um pano de fundo de perspectiva cristã, mas não é de fato teológico, não é um seminário aqui, e nem tem a pretensão de ser. Mas aqui, fazendo um contexto, uma contextualização desta passagem, o apóstolo, né, aquele homem missionário que saía apregoando as boas novas, né, do reino de Deus segundo a filosofia, o modo de pensar do cristianismo, na verdade de Cristo Jesus, né, porque o cristianismo veio, enfim, no século IV, esse nome cristianismo, né, é uma questão também de se debater aí.
E este pensamento diz que esse mesmo Jesus Cristo, né, Yahushua no hebraico, ele voltará, né, que tem um termo técnico para isso que é parousia, mas também existe uma discussão em torno disso, né, sobre a volta de Cristo, a segunda volta. E muitas pessoas, muitos pensadores, muitos teóricos, teólogos, filósofos daquela época estavam adentrando as reuniões cristãs, Danilo, para poderem trazer um outro tipo de ensinamento, um pouco diferente daquilo que o apóstolo estava ensinando, né? Como um segmento dos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, que já havia sido crucificado. E ele disse, olha, vocês têm que tomar cuidado. Vocês não devem mudar de pensamento rapidinho, muito rápido assim, como se mudasse de roupa. Então, assim, você tem que ter raízes, né? Em inglês, root. You gotta have roots, né? Você tem que ter raízes, você tem que ter fundamentação. E aí isso me lembra o que o outro apóstolo, Pedro, né? Que tinha um pensamento um pouco diferenciado em relação a Paulo, mas ele também disse algo muito interessante que vem convergir com o que Paulo escreve aqui. Ele disse assim, ó, vocês quando forem perguntados acerca da fé de vocês, do modo com que vocês creem, vocês precisam ter fundamento, estar fundamentado e fazer isso de uma maneira, colocar isso de uma maneira mais educada, mais polida, né? Para não ofender as pessoas, né? Então, é esse o contexto que estamos vendo aqui nas Sagradas Escrituras. Deixa eu tomar um pouquinho de água, vou fazer uma pequena introdução histórica e logo a gente já vai começar uma bola aí, bater uma bola. Você é bom de bola, David? Gosto. Gosto sim, gosto de jogar bola. Brasileiro, né? O que acontece? Conhecimento, ele está para o homem, assim como o próprio oxigênio, né? Eu faço um paralelismo aí, como disse o escritor, né, no livro de Jó, que nasceu o homem para o trabalho, assim como o fogo precisa de oxigênio para ter a combustão, para ser fogo. Então o ser humano também não pode ser dissociado do conhecimento, de forma que o ser humano produz cultura, né? E por aí vai. Então na historicidade da humanidade, o ser humano sempre buscou o conhecimento, mas é que está. Isso, né, até mesmo com raízes teológicas, diz que o ser humano nasceu, né, de alguma forma, no caso foi criado, em termos teológicos, e ele nasceu com, a partir do momento que, enfim, ele acaba resolvendo o seu próprio caminho, seguir o seu próprio caminho, ele acaba se desligando do Criador, e para isso surge um vazio existencial. E ele, com o tempo, né, com a sua historicidade, até porque o ser humano vivia muito mais anos do que hoje, ele passa a andar com sede, com vontade de ter aquele vazio preenchido. E aí ele vai instituir a religião, que na verdade não tinha esse nome, mas lá na Idade Média, a Igreja Católica, ela alcunha esse nome de religião, que quer dizer religar, não é isso, Danilo? Que é religar o homem ao próprio Criador e também, em extensão, ao seu próprio par, ao próprio ser humano. Não, mas na verdade a gente não vê isso, né? A gente vê muitas brigas por religião, né, Danilo? Muitas. Muitas brigas por religião. Só que essa busca do conhecimento é escalonada, começa com a mitologia, né? É claro, isso sob uma perspectiva grega, né? Ocidental, né? De ver o mundo, né? Mas ele começa instituindo mitos para si, depois, seguidamente, surgem as religiões, que é algo mais intuitivo, voltado à fé, e depois começa a se desmembrar para a filosofia, que é justamente o momento em que volta-se para o homem, para o centro das coisas, e a partir daí ele começa a questionar o modo de crer, as instituições, questionar a vida, questionar o propósito humano, etc. e tal. E depois disso surge a ciência, né? Além do senso comum que a gente sabe que existe, que são os achismos. Muito bem, mas eu quero começar com uma pergunta aqui para o nosso convidado,
Eu só queria fazer essa introdução, mas a palavra é toda dele, só vou fazer algumas perguntas. Ele fique muito à vontade, tá? Tô vendo que ele está à vontade. Tô bem à vontade. Isso é muito bom. Primeiro, você acha que a religião tem um papel importante na sociedade, né, ou nas sociedades, né? E por quê? Bom, primeiramente, a religião, a religiosidade, quando nós falamos em religiosidade, é importante nós pensarmos na questão do sagrado. E a questão dos rituais também. Isso não é algo que é externo. Não tem fundamentação algumas ideologias que dizem que a religião foi criada para manipulação. Certo. Isso não se fundamenta. Por quê? O homem, ele é um ser religioso. Oxa, que bom, hein? Ouça aí, hein? O Ele homem é um ser religioso. Agora, claro, a manipulação pode acontecer por meio da religiosidade humana. Eu posso utilizar a religiosidade da pessoa para manipulá-la. Porém, eu não posso dizer que a religiosidade é algo que eu crio para manipulação. Por quê? Porque a religiosidade é algo inerente ao homem. Pertence à natureza humana. Essa é a questão do sagrado. E isso é natural. Mesmo as pessoas que elas se dizem totalmente céticas, elas ainda assim elas têm esse conceito de elas têm em si a religiosidade. Por exemplo, em questões, quando se fala a questão do sagrado, todos temos nossos sagrados. Regiões em que regiões intocáveis, do mais íntimo da nossa alma. Então isso regiões assim, assuntos e questões que é da mais alta relevância para mim e que eu defendo até a morte. E de fora muito íntimo, né? Muito íntimo, todos temos isso. E é importante, inclusive, uma outra questão também, a manutenção da religiosidade no sentido dos rituais. Por exemplo, algo que está se perdendo recentemente, que é os rituais, por exemplo, quando a gente levanta, de tomar café à mesa, aquelas coisas simples do dia a dia que realmente que fica na nossa memória a longo prazo. Sabe, aquele cheirinho de café que faz a gente lembrar algum momento, alguma experiência nossa de infância. Sim. Então, esses momentos, esses rituais que nós temos com a família, são coisas que deve ser assim. O bate-papo, né? Sim. Aquelas coisas jocosas, brincadeiras, piadas. Faz parte. Uma outra coisa também, por exemplo, antes tinha uma expressão de que honra suas calças. Por quê? Porque o homem, né, o garoto, a partir do momento que ele usava calça, simbolizava o quê? Que ele agora era um homem. Era um homem. Então, hoje, percebe-se que parece que não há essa distinção entre o que diferencia o menino e o homem. E é importante haver, a gente chama de rito de passagem, algum rito de passagem, alguma coisa que faça com que eu entenda que a fase mudou, que eu estou num novo período da minha vida. Então tudo isso é religiosidade. Então mesmo uma pessoa que ela se diz uma pessoa assim que não crê em nada, ela não pode dizer que ela não é em si religiosa. Ela precisa ser religiosa. Ela não está destituída ou divorciada de práticas religiosas. Não está, não tem isso. É assim que muito funciona. bom, isso aí olha, tá vendo aí, ó? O Danilo tá apenas começando, pessoal. Apenas começando, muito interessante. Eu até quero fazer uma pergunta sobre isso aí. Uma vez que religião, como a gente viu, né, no original, ela tem a ver com religar. Tem uma outra vertente que também fala de repensar, de reconsiderar, enfim. Mas, enfim, ela vai reatar aí um elo perdido, um elo existencial, né? Essa seria a ideia primordial e originária da religião. Mas nessas práticas religiosas não espiritualizadas às quais você se referiu, sobre levantar cedo, tomar um café, sentir aquele cheiro, ter a comunhão da família que você realmente enfatizou que está se perdendo, não seria também um tipo de religiosidade no sentido de religar o homem, o ser humano ao seu par,
ao seu próximo, além do significado original, né? Que seria religar o ser humano ao Criador, ou pelo menos preencher o vazio existencial, ou não seria isso? Olha, penso que sim, acredito que sim. Tanto que quando cumprimos a lei? Cumprimos a lei quando amamos. E como amamos? Eu acredito que é fácil falarmos sobre amor. Diferente é nós amarmos. Eu tenho um pensamento, Ezequias, sobre a palavra santidade. Certo. A palavra santidade, ela tem um significado de separação. Só que eu entendo que não é separar-se de. Muito bem. É separar-se para. Isso faz toda a diferença, porque quando eu penso em santidade, no sentido de separar-me de, eu sigo uma santidade ascética, uma santidade monástica, uma santidade que me separa das pessoas. E quando eu entendo que santificação, isso num conceito estritamente bíblico mesmo, quando eu entendo santificação como separação para, eu entendo que a santidade é propósito. E aí eu encontro essa questão do amor como cumprimento da lei. Que eu sou santo quando amo. Eu sou santo quando eu tenho esse propósito. Eu sou separado não das pessoas, mas eu sou separado para as pessoas, para o encontro com as pessoas. Então, por isso eu concordo com essa questão da religação com o Criador. Ela está totalmente amarrada com a ligação com o próximo também. Muito bem. Então, quer dizer, continua a preposição, só muda o direcionamento, né? Seria eu tira o de e põe o para. Para o propósito. Não me religo, não me santifico, melhor dizendo, separando-me de, mas eu santifico-me movimentando-me para. Exatamente. Interessante. Exatamente. Que legal. Olha que coisa linda, hein? Quero só dar um parênteses aqui para mandar um hello para Marilene Barbosa. Deus abençoe, boa noite. Graça e paz. Eliane Alves, Nice Souza, e tem mais gente aí que tem a barra ali, ela já tá praticamente na metade ali, quer dizer que tem bastante gente, né? Sim. À medida que vocês forem falando aí, a gente vai cumprimentando vocês, pode deixar sua pergunta, tá? Você está assistindo, ouvindo o seu programa Você em Foco, desenvolvendo pessoa, com seu amigo Ezequias Lourenço. Estamos trazendo Danilo Oliveira. Danilo, eu não falei do seu currículo, né? Ele é formado em teologia pelo Mackenzie? Isso. Pelo Mackenzie, também formado em filosofia e teoria do direito. Isso, pós-graduação em filosofia e teoria do direito. Pós-graduado, que bom. E é um menino novo ainda, né, rapaz? Você não tá de barba-banga como eu não, mas, rapaz, eu sempre vi o Danilo, eu cheguei a vê-lo palestrar umas 3, 4 vezes, né? E eu pensei assim, poxa, esse rapaz tem gabarito, ele tem... Né? E a gente estava conversando, passamos a trocar ideias sobre isso, trocar conhecimento, um aprendendo com o outro, mas é um menino assim, fantástico, e tem muita água para tirar desse poço aí, viu? Deus te abençoe. Bom, gente, nós vamos fazer o seguinte, logo já vou pedir para o nosso técnico colocar uma música, e quando a gente voltar, a gente vai trabalhar um pouco, nós não temos tanto tempo, porque o assunto é tão bom, tão gostoso, eu gostaria de entrar em questões assim, um pouco mais contundentes com relação à religião nas sociedades, às práticas religiosas, inclusive dos tempos atuais. Né? É claro que a gente não está aqui para citar A ou B, mas vamos citar algumas práticas e tentar rever algumas coisas. Né? Vamos provocar o sentimento, na verdade, o pensamento, né? Nesse sentido. Okay? Bom, pessoal, você está assistindo, ouvindo o seu programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas, com o tema a manipulação da religião. Estamos aqui especialmente com Danilo Oliveira. Danilo, gostaria que você falasse para a gente qual seria a sua visão de manipulação. Será que todo mundo é manipulado e todos sabem que são manipulados, mas precisam participar deste jogo de manipulação de polos diferentes a fim de conseguir aquilo que quer, ou a pessoa não tem opção? Ou teria uma opção, né? Olha, eu acho que primeiramente nós precisamos ter a consciência de que
ser manipulado pode sim acontecer. Acho que quando é uma ilusão pensar que estamos distantes disso, né? Porque nós estamos dentro de uma sociedade e, claro, fazemos diferença para o meio, mas também somos influenciados pelo meio. Bom, então, é importante nós termos essa consciência. Uma coisa bem prática que eu aprendi é que nós devemos ter muito cuidado com relação às pessoas com quem nós nos relacionamos. Porque nós somos influenciados o tempo todo. O tempo todo. Então, eu acho que a questão é sabermos pensarmos e refletirmos constantemente com relação ao meio em que estamos, as pessoas com quem nos relacionamos. Claro, influenciando as pessoas, mas tendo a noção de que somos sempre influenciados. Acho que isso é fundamental para que nós não caímos na ilusão de que somos senhores do nosso destino e, na verdade, não passarmos apenas de marionetes. De marionetes. Eu acho que isso é importante. Deixa eu fazer uma outra pergunta, eu não quero que você perca a linha de raciocínio, né? Longe de mim. Mas o homem, ao ser manipulado, sabendo ele ou não, ele perderia a sua humanidade? Ou seja, nós deixamos de ser seres humanos em seu pleno potencial se formos ou quando somos manipulados? Porque o manipulado ele acaba sendo condicionado a fazer algo, né? Muitas vezes ele está ali de uma maneira muito pueril e tem alguém utilizando-se dele. Um exemplo é usar-se da boa-fé das pessoas, né? Para poder provar, provocar situações, levantar testemunhos caso a favor ou contra A ou B, né? Será que essa pessoa não perderia a humanidade? Bom, eu acredito assim que a questão da humanidade ela está muito ligada àquilo que a gente falou agora há pouco sobre a santificação. Quando nós somos santos, nós somos de fato humanos, né? Tanto que defendo sim a posição de que Cristo veio simplesmente, ele sim tem o poder de restaurar a humanidade perdida. Correto. Então, eu acredito que por que a questão da santificação? Porque a santificação, como eu falei, a separação ela me liga no sentido de um propósito. Então, quando eu entendo que a pessoa que ela tem um propósito, ela, independente do meio, da condição que ela está, ela sabe que ela tem que responder a essa situação. Eu acho que o humano está ligado a essa questão de resposta. Independente do que acontece comigo, eu tenho o dever e a obrigação de responder. A questão não é o que acontece comigo, mas a questão é como eu lido com aquilo que acontece comigo. A forma como eu respondo aquilo que acontece comigo manifesta quem eu sou. E quando isso vai para dentro da questão religiosa em si, vamos pensar assim, é claro que quando nós estamos falando de religião, estamos abertos a N casos, até mesmo ao livre pensador que faz da arte de pensar, do parlar, da conversa, uma religião, porque sabemos que religião são práticas, né? Também se revela na prática, que é aquilo que a gente acabou de falar no início. Mas vamos restringir aqui ao campo, porque majoritariamente o mundo ocidental é cristão. Então, consecutivamente, os nossos ouvintes e telespectadores aqui também, se não são praticantes, têm familiares que são, têm algum tipo de influência, certo? Vamos partir desse pressuposto. Então, dentro do cristianismo ou da cristandade, desse conglomerado de vertentes, de pensamentos teológicos e tudo mais, não há muita manipulação? E essa pessoa dentro desse ou daquele rincão, desse ou desse segmento religioso cristão, como ela deveria se portar perante as Sagradas Escrituras, que muitas das vezes dizem o contrário do que estão dizendo por aí? Eu penso que, bom, Jesus falou que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E eu acredito que mesmo um cristão que não tem conhecimento filosófico, teológico nenhum, ele consegue se portar como cristão e responder
de forma satisfatória, mesmo tendo alguém que faça de tudo para manipulá-lo. Eu acredito muito eu acredito muito nisso, nessa questão primeiramente que é possível, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Agora, eu acho que é interessante nós entendermos estamos falando sobre a questão do sagrado, a questão da manipulação em si, né, dos meios dos manipuladores, né? Você acha que o sagrado, relação... desculpe, não me contive. Você acha que o sagrado também é um meio pelo qual pessoas pretensiosas venham manipular as outras que são mais espiritualizadas, mais pueris? Sim, é um terreno fértil, né? Eu acho que, na verdade, quando eu lido com o sagrado, se você trabalha com o meu sagrado, eu não tenho defesa. Eu não tenho defesa, porque eu estou... eu estou sendo invasor, né? Isso, exatamente. Então eu não tenho como... Eu me rendo. Se alguém invade a sua casa no lugar que você está com a guarda baixa, a única opção é se render, né? Exato. Assim, eu gosto muito de pensar na teologia de Lutero. Lutero, ele trabalhava no seguinte sentido, de que, ainda falando sobre essa questão de santidade, que eu tô ligando muito essa questão, eu tô frisando muito essa questão de santidade. Se eu ainda não me fiz entender, eu acredito que agora eu vou conseguir. Sim, fique à vontade. Essa questão de santidade, assim, Lutero, ele era contrário ao movimento monástico, que tinha essa visão de busca pelo sagrado, no sentido de buscar ter um contato com o divino, ter uma experiência com o divino, em detrimento da relação com o próximo. Então era como se eu, como cristão, eu buscasse o divino, e por meio de sacrifícios pessoais, e me esquecesse do outro, certo, do próximo. Certo. Né? Lutero falou que isso é erradíssimo, porque quando eu me aproximo de Deus com sacrifícios próprios, isso significa o quê? Que eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo é inútil. E ao fazer isso, eu estou tirando Cristo do trono, como se eu quisesse fazer isso. Colocando o meu sacrifício e a minha pessoa no lugar. Isso é totalmente errado. E além de fazer isso, estaria negando o amor ao meu próximo. Lutero, ele transforma, ele fala assim, é o inverso. A santidade não pode ser entendida dessa forma. E ele fala o seguinte, justamente o contrário. Você não dá nada a Deus. Você recebe de Deus e dá ao próximo. Então, a questão a verdadeira religiosidade, ou pelo menos a santidade bíblica, é uma santidade que nós recebemos a graça de Deus e vivemos para o próximo. Então, no sentido de viver o marido correspondendo à mulher, a mulher ao esposo, ambos aos filhos, à sociedade, a uma vida prática. Não é uma vida buscando um ideal assim subjetivo, emocional. Não, é prático. É serviçal, né? Totalmente. É a doutrina da cruz. A doutrina da cruz. Agora, esse tipo de pessoa, aquela senhora, a irmã Maria, o irmão João, que vive a cruz, ele cumpre o chamado dele. E ele não é manipulado, porque ele é a ovelha de Cristo, ele sabe que a voz do bom pastor diz o seguinte, para aqueles que quiserem segui-lo, que tomem a sua cruz, nesse sentido justamente de não querer viver o céu aqui, mas encarar e tomar a sua cruz. Agora, uma parcela da população, ela se nega a viver a cruz e ela quer viver o céu aqui, no sentido de... Agora, quando eu quero viver o céu aqui, quando eu me esqueço dessa responsabilidade cristã, quando eu não entendo que o viver cristão é responsabilidade para com o próximo, é missão, eu vivo para satisfação, para a busca do meu céu imediato. E eu posso buscar diversos céus, eu posso buscar entender o meu céu agora como dinheiro, como status, como estética, como sexualidade. Eu posso buscar os mais diferentes prazeres
para poder satisfazer o meu desejo de céu. Então seria mais ou menos uma conduta maquiavélica, no caso seriam os fins justificam os meios. Então é onde entra, por exemplo, os espertalhões, que nós vamos paralisar como se fossem os lobos, que usam dessa ingenuidade, né, dessa puerilidade desse religioso, no caso aí o cristão, e usando disso, ele procura, usando pessoas, né? Vamos melhorar aqui a nossa colocação, ele usa disso para atingir os seus próprios objetivos. Nisso a gente vê muita coisa, inclusive voltada a dinheiro, voltada a gente percebe alguns líderes religiosos que conseguem ter aí uma riqueza descomunal, né? Sim, porque eles oferecem o céu aqui. Aquilo que você está falando, né? Ele oferece o céu aqui. O verdadeiro líder religioso, ele não oferece o céu aqui. Ele esclarece a cruz. Ele diz ao seu irmão e fala, olha, eu carrego a minha cruz. Paulo dava esse exemplo, falava, olha, o que vocês ouvem e veem a meu respeito, isso vocês pratiquem. Né? Porque nós devemos saber que a mensagem é a mensagem da cruz. E a vida e o ensino, a vida é um ensino. Eu preciso testemunhar, eu sou uma testemunha de Cristo. Eu acho que é importante, os líderes religiosos, os autênticos líderes religiosos, eles pregam e só usam as palavras quando necessário. Legal. Mas eles pregam no dia a dia, eles pregam quando acordam e até antes de dormir. A vida é um ensino, né? Exatamente. Então, por isso que o verdadeiro líder religioso, ele vai fazer o mesmo desafio que Cristo fez aos seus discípulos, porque esse líder entendeu e foi desafiado pelo mestre. Então, se ele foi desafiado pelo mestre a ter uma vida de carregar a sua cruz de responsabilidade, ele não vai falar algo diferente para as pessoas que ele discipula. Ele vai falar as mesmas coisas, por quê? Porque ele não está discipulando para si, mas ele está discipulando para Cristo. De quem ele é discípulo também. Então, ele não oferece o céu. Agora, quando qualquer líder religioso, ele oferece o céu, o céu é onde está o sagrado, o desejo da pessoa está para o céu. Então, o líder, ele vai querer de alguma forma utilizar o cristianismo como um meio. Isso é perverso. Utilizar o cristianismo como um meio para se atingir uma prosperidade. Também, subverso, né? Porque ele tira o propósito, né? Tira o propósito completamente. E aí nós podemos entrar na questão, por exemplo, da teologia da prosperidade. Por exemplo, uma questão, o entendimento de milagres é como se Deus ele satisfazesse os meus desejos. Uma igreja parada, uma igreja que não se movimenta, é uma igreja que não pode esperar milagres. Porque os milagres, eles seguem, eu sigo alguém que está caminhando. Então, eu entendo que se eu me direciono para os milagres, eu me coloco de costas a Deus. Agora, quando eu me direciono a Deus e ao seu propósito, aí sim eu posso entender os milagres como coisas que podem acontecer de acordo com o propósito de Deus, e se não acontecerem, ainda assim é propósito de Deus. Sem dúvida. Então, acho que essa divinização do milagre é aquilo que banaliza. E não faz parte a Bíblia não ensina essa questão da divinização do milagre. Eu acho que quando a gente pega essa religiosidade e trabalha nos moldes da nossa sociedade, uma sociedade de consumo, e põe o milagre como a religiosidade como um meio para se alcançar os produtos que o mercado, que a sociedade impõe que nós tenhamos. Eu não sei, eu acho que está errado, está longe do propósito divino, né? O propósito divino é outro, nós devemos viver para o céu, né? O nosso sagrado está em Cristo, e se nosso coração está escondido com Cristo no céu, como diz em Colossenses capítulo 3, se o nosso coração está escondido com Cristo em Deus, então nós vivemos a nossa vida agora dentro desse propósito, sabendo que mesmo quando se os nossos corpos eles tombarem, ainda assim nós temos a nossa riqueza num lugar inabalável, porque ela é o próprio Cristo. Ela é o próprio Cristo. E o interessante é que quando nós olhamos dessa forma, a gente acaba desconstruindo muita coisa. O que a gente vê por aí é que eles
pessoas colocam um balcão da fé, né? E aí trocam as coisas trocam as coisas bem subjetivas, espiritualizadas, que não têm preço, por coisas tão simples, né? Tão temporâneas, tão passageiras, infelizmente, né? Gente, teria muita coisa para falar, né? O Danilo com certeza vai voltar outras vezes, né, Danilo? É uma honra. Então, e vai ser uma honra para nós também. Quero mandar um abraço aqui ao Carlos Chaves, ô Glória, Marilene Barbosa, boa noite, é isso aí, Eliane Alves, Maria Edileuza Aragão Pontes e tantas outras pessoas que estão nos assistindo aí. Gente, até que ponto você, eu, somos ou não somos manipulados no palco da existência e no palco social no qual atuamos? Até que ponto? E você que possui uma fé, seja ela qual for, até que ponto você está sendo manipulado? Ou até que ponto as coisas estão ocorrendo única e exclusivamente de acordo com aquilo que você acredita? Aquilo que você acredita está brotado, enraizado dentro do seu interior, ou você está sendo condicionado a acreditar? Então, você não é proibido de pensar, você não é proibido de raciocinar, mesmo tendo a sua fé. Então, pense, faça seus questionamentos, né? Faça seus questionamentos, nem que seja consigo mesmo, e siga aí a fonte mais próxima de ti, que é o teu livro sagrado, no caso do cristão é a Bíblia Sagrada. Dê uma analisada e vê se os discursos dos homens, das mulheres, das pessoas que até te influenciam, estão afinados com o seu livro sagrado. Fica aí a nossa deixa, né? A manipulação da religião, né? Precisa parar, né? A gente sabe que no parar não para, mas precisa atenuar. Isso só vai atenuar com um pensamento mais crítico, com uma revista, com uma meditação daquilo que o próprio religioso, no caso aí, né, carrega e diz tanto defender, que é o exemplar do seu livro sagrado, né? Danilo, muito obrigado por tua presença. É uma honra receber você aqui no Você em Foco. Você que está assistindo, compartilhe, deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, Você em Foco Desenvolvendo Pessoas, no YouTube, e nós vamos em frente. O próximo programa estaremos aqui com certeza, se não com um convidado especial, traremos um tema aqui e estaremos refletindo o nosso viver, a nossa vida, para melhorarmos enquanto pessoas. Eu quero fazer aqui uma reflexão, uma palavra de oração, pedindo a Deus que abençoe você que está ouvindo, assistindo essa programação, que Deus te abençoe ricamente. Eterno Criador, peço a tua bênção para a vida deste moço, desta moça, deste homem, desta mulher, que está assistindo, ouvindo a nossa programação. Que as palavras aqui faladas possam fazê-los repensar as suas práticas de vida e também as suas interações e até que ponto são ou não manipuladas por pessoas com pensamentos e propósitos diferentes daquilo a que se propõe na questão da estética, na questão das aparências. Em nome de Yoshua, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, certos da bênção e da resposta. Até o próximo programa. Deus te abençoe. Hello, hello, bye, bye.